É como se eu tivesse mais condição de existir. E existir no sentido de existir resistindo, sabe? Principalmente nesse mundo doido que a gente tá vivendo, assim, é como se eu encontrasse aqui, me encontrasse com os meus e isso me desse força para continuar fazendo o que a gente faz, que já é difícil por si só e agora cada vez mais, mas também ser quem eu sou, porque aqui a gente pode ser quem a gente é. E isso tem muito valor. A gente se formou quando? 1996 ou 7? Eu ouvi 5, 6, 7. Eu não sei não. Eu particularmente tinha machucado a minha coluna, era bailarina e o médico falou que eu não poderia mais dançar. E eu fiquei desesperada, e aí eu procurei alguém que fizesse teatro e por algum motivo fiquei sabendo que o Dinho, que eu não conhecia, fazia teatro. E liguei para ele e falei, olha, eu preciso de fazer teatro, eu quero fazer teatro com você. Em 97 a gente estreou, eu costumo contar o tempo do grupo a partir da estreia em 97. A gente entrou em sala em 96 para montar o maior espetáculo da Terra, o primeiro espetáculo do grupo. A gente tinha em mente que o maior espetáculo da Terra era uma espécie de piloto, a gente ia montar, ia estrear, ia fazer o espetáculo, se a gente achasse que aquilo funcionava, a gente iria à frente, senão a gente teria aquele espetáculo. Nossa opção foi fazer na rua, começar na rua por diversos motivos. Um deles é porque era o que a gente poderia fazer, era onde a gente poderia estar. A gente não tinha, não saberia para onde ir, não tinha espaços em que a gente pudesse se apresentar, que é um problema de Vitória até hoje. É porque o grupo ele surgiu em 97, né? Foi mais ou menos por aí. E eles só tinham um espetáculo ainda em repertório. Eles estavam montando um outro também, que eram só os 3 atores na época, era o Dinho, a Carla e a Ingrid, que era o Zorra, né? Que é um espetáculo também que eu participo depois, como é um espetáculo que ele muda, né? O roteiro das cenas. Então era o segundo, né? Do grupo. Eu já entrei no terceiro, com esse de rua, o etc e tal. Então ele é cômico, ele tem essa ligação direta assim com a plateia, que é bem interessante. Fala de coisas simples, né? E de relações com as pessoas, que são 2 moças que se apaixonam pelo mesmo rapaz.
E aí elas tentam encontrar esse rapaz pelos meios de comunicação. Primeiro através de carta, depois por rádio, até chegar em e-mail. E aí depois só ficou a Lê nesse solo, que foi em 2003. O espetáculo era Tarde Demais. Porque a gente tinha preparação e dessa preparação surgiram esses movimentos. E aí, na verdade, o solo da Lê é um movimento de vários corpos. Porque tinha uma movimentação que eu criei, tinha uma movimentação do Léo, que na época era do grupo, tinha coisas da Lê também, eu acho que do Dinho. Todo mundo fazia uma movimentação para criar, né, a cena. Quando a gente começou a trabalhar, a gente ainda não sabia que o processo colaborativo se chamava processo colaborativo. É bem interessante isso para a gente, para mim é interessante que seja, quer dizer, que não tenha sido algo do tipo, eu li sobre o processo colaborativo, eu quero trazer isso para o grupo e enxertar isso, mas algo que acontecia naturalmente, nos em milhares né, enfim, um monte de grupo aí. O processo colaborativo, a gente começa por vários caminhos, às vezes. O Dinho vem com o texto e a gente faz uma movimentação a partir desse texto. E aí dessa movimentação, a Carla olha, né, e revisita nesse olhar desses corpos. E aí ela cria uma movimentação a partir da nossa movimentação. O maior segurança era tanta coisa. Aí, vamos tentar segurar e aí, eu ando aí, hoje acostumado, para ter É só uma movimentação de exercício. A gente começou a pensar qual era o tipo de relação que nós queríamos construir com o público. Então, aqui eu quero estar próximo do público, aqui eu quero que o público nos veja de frente, aqui eu quero que o público nos veja de tal e tal ângulo, e não só uma questão de visão, mas de relação mesmo, com a relação que eu quero construir. Eu vou penetrar no público, eu quero criar um distanciamento, que eles entendam esse distanciamento. A gente queria explorar outros espaços que não necessariamente o palco italiano ou a sala de espetáculos, então interessava para a gente fazer teatro na rua, na praça pública, no bar, enfim, nos espaços mais variados. E aí isso também traz uma exigência de um corpo que esteja disponível para se adequar às especificidades de cada um desses espaços. O trabalho corporal sempre foi um eixo extremamente forte. E eu acho que tem relação com essa minha história com a dança e a história já do Dinho com o teatro físico, uma identificação de nós dois com isso, né? Então, o corpo sempre é o ponto de partida, ou quase sempre é o ponto de partida das nossas pesquisas para a construção dos espetáculos. A formação da Carla é na dança. A minha formação é no teatro, mas um teatro muito teatro físico, um teatro muito ligado ao corpo. Então foi natural que essas duas coisas convergissem num traço forte do grupo. A palavra também é muito forte nas pesquisas, mas, por exemplo, traz um texto como estímulo e vamos ver como isso acontece no corpo. E aí, a partir do corpo, isso volta para a palavra. E aí o texto vai sendo tecido e volta para a gente. E aí a gente de novo dá voz àquela nova palavra. E aí volta para o texto e volta para a cena. E eu vou olhando aqueles corpos, criando os movimentos, eu pego isso, eu transformo isso e eu devolvo para o corpo deles. No que eu devolvo para o corpo deles, eles dão voz a isso, e é uma voz pessoal, porque aí eles se apropriam desse movimento.
Aí, a partir dessa apropriação, isso volta para a gente, que está dirigindo, encenando, e assim a gente vai construindo. Que a dramaturgia surgia sempre do que nós gostaríamos de dizer, e o Dinho dava forma a isso. Então, sempre a gente se reunia e conversava, o que a gente gostaria de falar agora? Sobre o que nós precisamos de falar agora. Outras vezes, no entanto, isso acontecia quase espontaneamente, estando em sala, na convivência, isso já ia ficando claro, a gente já ia dizendo, mesmo sem necessariamente esse momento formal de sentar e perguntar sobre o que falaremos agora. Mas de uma forma ou de outra, quer dizer, tanto dessa maneira mais formalizada ou de algo que acontecia mais organicamente, mais espontaneamente, decidir o que montar sempre foi algo coletivo. E o Insônia foi um pouco assim, a gente estava cansado, né? Era trabalho, montagem de espetáculo e tal. E não conseguindo dormir, pensando no projeto que tem que fazer para poder colocar. E dessa inquietação a gente falou, vamos falar sobre o que nos faz perder o sono, né? Então ele traz proposta, a gente improvisa, sai dali com outras ideias e vai escrevendo isso durante o processo. Por exemplo, Olhos de Ver, que é um monólogo, apareceu no grupo em função de um desejo do Buni. Então o Buni colocou isso e o grupo encampou. Então mesmo quando vem em função de um desejo, de uma demanda, de alguma coisa de alguém especificamente, isso só acontece no grupo se o grupo encampa aquela ideia, se compra aquilo, né? Jim vinha com texto, improvisava em cima do texto, ele revia, né, reescrevia algumas coisas e voltava para a sala de aula. Aí escrevia mais um pedaço para frente do texto. A gente não sabia qual seria o final. Então o processo ia lentamente, gradualmente, o espetáculo ia sendo montado e escrito. Mas também tinha a vontade de trabalhar com esses textos que fossem desenvolvidos para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, a partir do que a gente quer falar, da maneira como a gente quer falar. E aí já construindo, pensando na linguagem, em quem está dizendo isso. Outras vezes não, a gente às vezes começa a montar, Dom Casmurro, acho que foi um pouco assim, como era muito colaborativo de cena e tal, uma pessoa fazia um personagem, depois trocava para outro. E aí o processo colaborativo era algo forte também. A história do texto desenvolvido em processo, da dramaturgia que se desenvolve em processo juntamente com o espetáculo. Então esses três eixos se tornaram fortes desde o primeiro trabalho. Eu acho que é uma característica muito forte, que é algo sempre construído de várias direções e envolvendo todo mundo do grupo. A gente vai criar alguma coisa, eles vão olhar, a partir daí eles vão criar novos caminhos para desenvolver aquela dramaturgia, vão criar possibilidades de movimentação
que vão dando uma linguagem para aquilo que a gente quer dizer. Então eu vejo mais como um olhar externo do que como alguém que está acima nesse sentido de hierarquia. Inclusive porque todas as decisões, se vamos por ali, se vamos falar daquilo ou não, são debatidas em grupo. Principalmente em resto isso aconteceu. A gente estava num momento de muita angústia pessoal e, obviamente, do coletivo, por causa dos caminhos políticos que o país vinha tomando. E a nossa vontade era de só se encolher. A gente, no meio de toda aquela loucura do golpe de 16, começando a vislumbrar, mas sem saber completamente o que estava por vir. E eu lembro muito bem que em algumas cenas em que a gente era bem explícito, o Dinho perguntava, tá todo mundo se sente à vontade em se posicionar dessa maneira? Esse texto cabe na sua boca? Então o resto foi a maneira que a gente achou para lidar com aquilo tudo que vinha acontecendo e que vem se desdobrando ainda hoje, né? Ele foi sendo escrito enquanto as notícias iam chegando e ele não terminou. A gente estreou e em cada semana a gente continuava colocando cena nova, porque a gente precisava de dizer o que estava acontecendo no país. Que o teu futuro espelha essa terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste povo gentil, formada Brasil. O grupo me compõe completamente. O grupo me compõe. Quem eu sou tem relação total com o grupo e com estar junto com essas pessoas e com ter construído tudo isso. O grosso da minha formação como artista, como profissional, foi construída na medida em que se construía o Z. E continua se construindo na medida em que se constrói o Z. E da minha formação como pessoa também. A minha formação como ser humano é intimamente ligada à formação do Z. Nossa. É bem até emocionante, assim, porque a história do grupo também é um pouco a minha história, né? É onde eu conheci mesmo o teatro e me reconheci como pessoa. Me atravessa completamente, assim, isso, é de você, você tá pedindo, né? Tô brincando, mas me atravessa completamente, é como se eu tivesse mais condição de existir.